Fala aí, gente, estamos ao vivo, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. E fala aí, gente, como é que vocês estão aí? Já escreve aí como é que vocês estão. Boa noite, boa noite, boa noite. Bora então aí pegar os códigos da corrida. Francisco, por que vocês gostam muito de falar dos códigos? Dos códigos e gosto de falar também dos códigos da Bíblia. Ó, presta atenção aqui que tem alguém aqui interferindo aqui na live, mas vai dar certo. Ô pai! Oi? Cadê meu martelinho? Eu não sei onde que ele tá. Procura aí, ó. Nós estamos ao vivo aqui. Tá bom? Tá bom? Onde, Tá bom, ó. Bora aí, ó. Procura aí. Onde? Eu achei. Pronto. Que é ao vivo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Bora aí, então pegar os códigos da corrida, como eu falei aí na minha live hoje. A gente vai passar os códigos. Quando começou a minha primeira corrida? Então, minha primeira corrida foi ano passado, quando eu fui correr. O colégio da minha filha, eles fizeram uma maratona, né, para os pais. E eu fui correr, minha primeira corrida foi essa corrida. Eu já vinha treinando, só que eu não treinava tendo constância, que nem agora eu tenho constância. Esse ano, de fato, tá sendo um ano que eu tô tendo a constância, que eu declarei aonde, Francisco? Ao público. Como você faz uma declaração pública, você tem que cumprir. Então, esse ano eu declarei que eu vou correr 5K até o fim do ano, todos os dias. Todos os dias. E desde o dia 27 de dezembro que eu venho nessa pegada aí de 5K todos os dias. Mas como eu estava falando para vocês, o ano passado minha primeira experiência com corrida foi no colégio. Então eu treinei mais ou menos um mês para essa corrida que foi a primeira, que só era 3K, presta atenção, 3K. Dentro desses 3K tinha várias categorias. E tinha uma categoria dos convidados. E esses convidados, eles eram aqueles que já corriam profissionalmente. Aí tinha a categoria dos pais, das mães, dos alunos. E ali eles selecionavam cada categoria por classe. O que acontece? Primeiro largava os alunos, depois as mães, depois os pais e por último os convidados. Daquela turma de pais, eu já disparei na frente e bem na frente mesmo. Mas por que eu disparei na frente? Porque eu estava preparado para aquilo. Eu estava treinando durante um mês. Só que eu peguei uma experiência naquela corrida que foi justamente os convidados. Então tinha 3 caras convidados, 3 caras que corriam muito. E naquela corrida eles largaram por último e passaram mais ou menos na metade do percurso por mim. E ali eu apertei o passo para acompanhar eles e não consegui. E ali eu peguei um código. Qual foi o código, Francisco, que você pegou? Eu peguei um código que, quando eu apertei para pegar o passo deles, para pegar aquela pegada deles, eu senti muitas dores. E ali eu percebi uma coisa, que foi justamente esse código que eu falei na corrida de ontem. Sem dor, sem vitória. Esse código eu falo todos os dias nos meus treinos. Sem dor, sem vitória. Porque não existe na vida, não existe vitórias sem dor. É tanto que esses dias eu estava lendo, presta atenção, ó, eu estava lendo João, e deixa eu te falar, o Evangelho de João, eu não lembro mais qual foi a passagem, mas Jesus fala justamente sobre a dor, onde ele fala que existe, que a mulher, quando ela vai ter o bebê, ela sente a dor,
Mas depois que ela tem o bebê, ela esquece toda a dor. E é justamente isso o código da dor. É que na vida não há vitória sem dor. Presta atenção, sem dor. Isso vale para todas as áreas, não é somente voltada para a área, por exemplo, da corrida. Eu estou trazendo aqui um exemplo da corrida, mas no Evangelho de João, eu não sei qual que é a passagem, mas depois eu vou ver aí. Mas é assim, Jesus fala justamente sobre isso, sobre essa dor. Então, sem dor, sem vitória. Eu já peguei esse código nos meus treinos. Quando eu estava treinando pesado, aí vinha aquela dor, eu diminuía o ritmo ali e não, o cérebro dizendo assim, não, vai devagar, vamos devagar, pra gente não se machucar, mas isso na verdade era o cérebro, porque nosso cérebro, ele gosta de ficar ali no conforto, ele não gosta de gastar energia, infelizmente. Infelizmente você vai perceber que tudo que você vai fazer que gasta energia, o seu cérebro não vai querer fazer. E principalmente ter uma constância ali, né? Fazer todos os dias. E ali naquela corrida eu peguei então essa experiência de saber que os caras convidados na minha frente, eles partiram e eu não tive como. Mas ali eu não tinha realmente, de fato, em mente assim de treinar todos os dias e não parar. De fato, todos os dias de domingo e dia de feriado, e sendo todos os dias que nem está sendo esse ano de 2023 aí. Então bora aí já escreve aí, gente. Escreve aí. Já manda pergunta, gente. Manda pergunta aí pra mim. Se tiver sua pergunta, manda pergunta. Você percebe que muitas das vezes a gente faz a pergunta pra gente mesmo, que pode ser uma dúvida que você muitas das vezes não quer interagir. Então quando você não interage, a gente mesmo interage aqui. Que aqui na verdade, a live é pra gente interagir. Então o que é interagir, Francisco? É você tá mandando feedback para mim e eu tá mandando feedback para você. Isso se chama interagir. Isso é interagir. E quando eu faço assim, eu falo para você assim, manda pergunta. Ó, vou fazer uma pergunta aqui, já que ninguém quer fazer a pergunta, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Presta atenção nessa. Francisco, por que você treina todos os dias e eu vejo que você posta aí todos os dias seu treino de 3h50, 3h45, 4 horas da manhã? Qual que é o motivo de você treinar 4 horas da manhã? Presta atenção, ó. Treinar 4 horas da manhã é porque você não pode dar desculpa. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Já pega esse código aí. Então o que acontece? Quando eu chegava em casa, quando antes eu não treinava nesse horário, quando chegava em casa, já aparecia 1000 coisas para me atrapalhar. E aí eu fui pensando e analisando qual que era o horário que não me atrapalharia. Talvez você fique pensando que seja um horário meio que fora do seu convívio aí. Mas depois que eu me acostumei e vi que era aquele horário que dava certo para ter essa realmente constância, aí eu mantive realmente esse horário cedo. E vou contar para vocês aqui que realmente é maravilhoso. Você já acorda o dia colocando pressão no sol. Presta atenção. Já acordar o dia colocando pressão no sol é justamente isso. É já acordar o dia e já fazer aquilo que a grande maioria ainda está ali num dos melhores sonos e você está fazendo algo diferente. Isso é algo diferente. É o quê? Colocar pressão no sol, colocar pressão em você mesmo. E aí um dos códigos durante o treino
antes de eu fazer o meu 5K realmente oficial, que foi uma das primeiras experiências, e eu vou fazer mais outras logo em seguida, logo vai ter aí mais outras. O que acontece? Eu treinando, eu percebi algo. O que você percebeu, Francisco? Eu percebi que um deles foi esse justamente, que sem dor, sem vitória. E o outro foi que eu já tinha em mente o que eu ia fazer. Então, quando eu cheguei lá na corrida, na hora, foi até interessante, gente. Presta atenção nisso aqui, ó. Assim que eu cheguei, na corrida dos 3K, a primeira vez, a primeira experiência que eu tive foi que eu cheguei lá e eu fui me aquecer juntamente com as pessoas que já tinham aquele costume. Então, o que eu fiz? Eu me aqueci bastante ali, rodeando o Lago da Telha lá. E ali eu me aqueci bastante. E aquele aquecimento para mim, ele não foi muito bom. Por quê, Francisco? Porque na hora que eu fui correr, eu percebi que eu já tinha dado um desgaste no aquecimento. E aí nessa corrida eu fiz diferente. Eu falei assim, quando eu chegar lá, eu vou só dar aqueles alongamentos e não vou aquecer mais. Quando eu cheguei lá, já tinha bastante gente e os caras estavam se aquecendo, correndo para lá e para cá, e eu vendo aqueles caras se aquecendo, eu disse, eu não vou entrar nessa daí não. E aí chegou um cara perto de mim, e ele falou assim, dessa forma, e aí, tá fazendo em quantos quilômetros? Em quantos minutos, aliás? Eu falei, eu não sei. Aí ele disse, você acha que se faz em 20? Aí eu disse, eu não sei, eu tava fazendo na média de 22, 23. Aí ele falou que fazia em 20. Aí beleza. Aí ele disse, bora rochar, bora rochar. Aí quando foi na corrida, presta atenção, ó. Na corrida, eu fiquei ali próximo da largada e eu já tinha em mente o que eu ia fazer, presta atenção no que eu ia fazer. A mentalidade, gente, é algo que você tem que mudar. Tem que mudar e começar a fazer algo diferente na sua vida. Isso está aqui, ó, na mente. Tudo é treino, tudo é treino. Nota esse código aí, gente. Coloca aí nos comentários aí. Tudo é treino. E aí, naquela hora, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou dar o meu melhor logo na largada. Que geralmente as pessoas falam assim, não dá o seu melhor logo na largada e deixa pro final. Mas vem cá, deixa pro final. Aí pro final, o cara que estiver na sua frente já era. Você vai dar o seu melhor no final, mas vai dar aquele impulso ali no final, deixar pro final. Mas aí o cara já tá lá na sua frente. Como que você vai chegar? O que tá na sua frente? Aí eu pensei, eu vou dar o meu melhor, olha só o que eu pensei, a mentalidade. Eu vou dar o meu melhor logo no início. Vou dar logo o meu melhor no início. E no final eu dou o meu tudo. O tudo, no final eu dou tudo. E foi justamente o que eu fiz. No início eu já dei logo o meu melhor e já saí cortando todo mundo ali, passando e já sabendo o que ia fazer, acelerando e aproximando dos últimos. Dos primeiros, aliás, que estavam na minha frente. E eu arrochei, e fui vendo que já foi diminuindo e fui deixando gente para trás. E aí, quando mais ou menos na metade do percurso, eu encontrei o cara que falou que fazia em 20, né? Que ele saiu em terceiro lugar. E aí, quando eu encostei perto dele, ele falou assim, bora, aí eu disse assim, bora, aí eu passei por ele e falei, ó, sem dor, sem vitória, e arrochei, falei esse código pra ele ainda, sem dor, aliás, sem dor, sem vitória, falei assim, sem dor, sem vitória, então se você quer ter a vitória, vai ter que sofrer, vai ter que ter dor, e eu apertei, passei por ele, e aí encostei no que tava na minha frente, que era o primeiro, e aí eu encostei nele, aí ele falou assim, ei, você é o quê? Eu disse, eu sou 5K. Aí ele disse assim, hoje só tem eu aqui na frente, esses outros é 10.
Ele era o primeiro, né? Aí eu comecei e fiquei igual ali, mas ele igual, aí depois eu se distanciei. Aí ele encostou perto de mim, aí falou bem assim, aqui é primeiro e segundo, né? Aí eu não olhei para trás, lembrei do código da Bíblia também, novamente. É o código de Jó, né? Que ele fala, que Deus falou para ele. Não olha nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, só segue na frente. E ali naquele exato momento ele fez aquilo. E a sua esposa desobedeceu a Deus e quando ele olhou para trás, que a cidade estava toda incendiando, ela explodiu naquele exato momento, né? Então eu pensei assim, aí, eu só pensei, veio na mente, quando ele falou isso, quando ele falou isso, eu pensei o seguinte, pois então você vai ser o segundo, porque eu não falei, só pensei, a mente veio, porque ainda tem muito, ainda não dei o meu tudo, eu ainda estava ainda dando o meu melhor. E ali eu arrochei dando o meu tudo, e cheguei em primeiro aí. E foi uma experiência maravilhosa. Mas deixa eu falar para vocês, gente, o que acontece sobre você treinar, sobre você fazer atividades físicas. Qual que é os benefícios? Porque até agora eu só falei. Até porque é muito legal quando a gente tem o interagimento aqui de vocês, né? Quando vocês interagem com a gente. Beleza? Mas manda a pergunta aí. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre qual que é as vantagens de você fazer exercício todos os dias. O que eu mudei na minha saúde, em termos de saúde. Porque não é simplesmente sobre vitória, não é simplesmente sobre uma corrida, não é simplesmente sobre isso, não é sobre uma vitória, é sobre uma mudança de mentalidade e é sobre uma mudança na área da saúde. Presta atenção nisso, ó. Não é somente sobre uma vitória, sobre essa vitória, não é sobre um título, não é sobre isso. É sobre a saúde e a mudança de mentalidade. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui, ó. Antes, o que acontece? Eu cheguei a pesar 77 quilos. Quando eu pesava 77 quilos, eu lembro muito bem que a barriga, eu até brinco com a menina lá do hospital onde eu trabalho, que a barriga cobria a pia, assim, ficava na pia, assim, por cima da pia. E era 77 quilos. E hoje, pergunta aí pra mim quantos quilos eu tô pesando hoje. Escreve aí, manda a pergunta aí, quantos quilos. Francisco, quantos quilos você pesa hoje? Escreve aí. Hoje, eu peso, a última vez que eu me pesei foi 59 quilos. Então foi uma redução aí de quantos quilos? 77 menos 59. 77 menos 59. Bastante, porque dá em torno de 18 quilos, né? 18 quilos. 18 quilos que isso veio a melhorar na saúde, porque como eu falei para vocês, não é somente sobre vitória, sobre um troféu, não é sobre isso. É sobre a mudança de mentalidade, é sobre a saúde, é sobre isso, é mais sobre isso. E o que mudou, Francisco, então, na sua vida? O que mudou, além da barriga, mudou também outra coisa. Eu sentia muita azia, gente. Você não tem noção do quanto eu sentia azia, do quanto eu tinha estresse. Eu era um pouco estressada a mais do que hoje. Eu não sinto aquilo que eu sentia. Isso é maravilhoso, você não tem noção do quanto é bom. Então o que acontece? O que você sentia, Francisco? Eu sentia muito azia, como eu falei para vocês.
que acontece? Eu tinha uma sensação de arroto o tempo todo. Aliás, não era nem sensação, ficava rotando o tempo todo. Mas aquilo era exatamente o barrigão que fazia aquilo. Aquela bolona e essa bolona aí na frente. E aí o que acontece? Tudo isso sumiu. Confesso para vocês que sumiu. E é bem interessante quando a gente tá ficando dessa forma. É um pouco magro além do que a gente era. As pessoas costumam olhar para você e falar assim: e aí, parece que você tá doente, você tá magro, né? Parece que você tá doente. As pessoas olham e quando você realmente não está e você sabe o que você está sentindo de diferença, como é maravilhoso. Confesso para vocês que é maravilhoso, maravilhoso. E aí você às vezes fala isso. Às vezes a pessoa fala isso para você e você percebe. Um amigo meu, ele falou assim: parece que você tá doente. Quando eu olhei assim, não, cara, eu tô fazendo corrida, exercício todos os dias. Aí ele olhou pra mim e falou assim: eu tô precisando. Eu disse: pois é, bora fazer então, bora fazer. Tá precisando, então bora fazer. E aí ele com aquele barrigão, e eu falei: bora fazer então. Então é sobre isso. Não é só sobre a vitória, não é só aquela vitória. E a mudança de mentalidade, gente, é algo que eu tenho trazido para mim durante muito tempo. Tenho estudado muito. Quebra de bloqueios. Quebra de bloqueios é muito maravilhoso. Esse ano de 2023 tem sido um ano de muito aprendizado. Principalmente na área de desenvolvimento pessoal. Essa área maravilhosa que eu tenho buscado. E eu tenho buscado muito mesmo aprendizagem na palavra, que é justamente pegar os códigos. Essa questão de pegar código, gente, você tem que entender uma coisa. Se você lê a palavra, você lê a Bíblia, leia para pegar códigos. Você percebeu que durante esse tempo que eu estou falando aqui para vocês, eu falei de 2 códigos aí. Do código que Jesus fala sobre a mulher, né? E do código de Jó, quando ele recebe aquela mensagem de Deus, que era para ele deixar aquela cidade e não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, e não olhar nem para trás, só para frente. Esses são os códigos que você vai pegando. Códigos também como: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Francisco, e como que é o seu sono? Olha, eu vou falar de um código aqui do sono, que é Salmo 4:8, que fala assim: em paz me deito e logo pego no sono. Esse salmo, eu confesso para vocês que é maravilhoso isso aí, porque é dessa forma que acontece comigo. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Amigo, depois que eu me deito, mas é rapidinho. Rápido mesmo, eu já pego no sono. É bem interessante sobre essa constância na vida. E eu falo, tudo na vida é treino. Você tem que treinar. Você quer ter uma vida diferente, você quer ter algo, quer conquistar algo, você tem que treinar. Treinar até que você conseguir aquilo. E aqui eu tenho treinado muito mesmo, essa quebra de bloqueios. Bloqueios como necessidade de aprovação. Esse bloqueio é forte. Bloqueio de necessidade de aprovação é o que, Francisco? É, por exemplo, você só faz algo se alguém aprovar. Cara, esse eu tive que tirar. Esse que eu tive que tirar. Muitas das vezes esse bloqueio está justamente ligado, por exemplo, eu só vou fazer tal coisa se fulano aprovar, ou só vou fazer tal coisa se tiver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui forte. Eu só vou abrir uma live se eu tiver 50, 100 pessoas me assistindo.
Eita, esse bloqueio aí é forte, que é o da necessidade de aprovação. E esse bloqueio, ele vem pra gente, né, bem interessante. E aí dos códigos que eu deixo para esse bloqueio é justamente sobre nunca diga, pega esse código, anota aí, ó, nunca diga que não tem ninguém te olhando. Eu nunca falei que nunca tem ninguém me olhando, presta atenção. O código é que tem sempre alguém te olhando. Esse código é forte. Tem sempre alguém te olhando. Francisco, quem é essa pessoa que está sempre me olhando? Quando você entende, é o Pai. Ele está o tempo todo te olhando. E, aliás, ele habita em você. Isso é massa. Quando você começa a estudar isso. Que ele habita em você, rapaz. Isso é massa. Isso é massa. Então é isso aí, gente. Os códigos da corrida, né? E é justamente isso. É constância. Como eu falo, é constância e resistência. Muita gente diz, é fazer todos os dias, mas ter a constância e resistência. E eu tenho percebido uma coisa. É a questão de o nosso cérebro, ele quer nos bloquear, quer nos parar o tempo todo. Mas ele fala uma coisa pra gente. Tá bom. Quando ele fala que tá bom. Que tá bom é o que, Francisco? Por exemplo, você começa a correr, aí você está correndo, aí você tá gastando ali um tempo de 30 minutos, vou dizer, 30 minutos. E aí você decide baixar para 25, ou 27, ou 28 o tempo. E ali quando você decide baixar, você percebe que começa a aparecer dor. E aí seu cérebro ele não gosta de gastar energia. Ele começa a te mandar mensagem, vamos voltar para os 30, vamos voltar para os 30. Vamos voltar para os 30, os 30 é mais gostoso, os 30 é mais confortável. E aí você volta para os 30, Acontece isso, muitas vezes acontece isso. O importante é não parar, mas você volta para os 30. Mas eu tenho percebido isso. Então você tem que fazer o quê? Você tem que mudar ali. Procurar baixar esse tempo. E vai doer. Vai doer e vai ser justamente isso. Sem dor, sem vitória. Eu falo também que um dos códigos fortes que eu falo é treino fácil, prova difícil. Treino difícil, prova fácil. Esse é forte. Eu recebi um convite durante a corrida, lá depois da corrida, aliás, naquele fair play ali, não é nem fair play, como se diz, ali na resenha. Então, as pessoas lá de um grupo chamado Cangaceira aqui da minha cidade, eles me chamaram para correr com eles. E ele falou assim, bora correr domingo, nós vamos treinar lá num percurso que vai acontecer uma corrida em dezembro, de 3 de dezembro. E aí ele chamou eu para ir treinar lá. Aí ele falou bem assim, ó, eu já peguei o código. Quando o cara falou, eu peguei o código logo. Olha o que o cara falou. Ele falou bem assim, ó, nós vamos 5 horas da manhã, domingo, e a gente vai treinar assim, sabe, de boa, só de leve. Aí eu peguei o código, esse código eu já tinha, aliás, né? Treino fácil, prova difícil. Treino difícil, prova fácil. Como é? Eu fiquei pensando, como é que eu vou treinar fácil? Não dá. Treinar fácil, aí o treino é fácil, a prova vai ser difícil. Oi? Não entendi. Já? Hã? Presta mais não. Ela tá me mostrando ali o que é que presta. Imaginei o que é a plaquinha com o número, o meu número ali, o 98. E o que acontece? Como eu tava falando sobre o treino fácil,
prova difícil. Eles me chamaram, ele falou que ia treinar fácil, ia ser um treinozinho de leve ali. E eu fiquei pensando, treino leve. Aí o cara treina no treino ali. Você tá treinando um treino leve. Eu sou 19! 98, mulher. É 98, Eu é. sou 8! Aí, treino fácil, prova difícil. Prova difícil. Onde é aqui pra mostrar aqui, ó? Aí, ó. 0,98. 98. E aqui o chip, né, gente? Aqui é o chip, ó. Todos os números vêm esse chip aqui. Esse chip é para quando você passar lá ele ser registrado. Na hora que ele zera a quilometragem e você partiu e você dá a volta, tem um outro computador que resiste quando você chega. É o tempo, né? E meu tempo deu ali 21. Ele tira Vem? o chip. Parece um band-aid. Parece, né? Vá. Agora vai brincar com esse band-aid aí. Agora vai. E aí o que acontece? Como eu tava falando, é treino difícil, prova fácil. Treino fácil, prova difícil. Esse rapaz me chamou para treinar fácil. E eu fiquei pensando justamente nisso. Então é isso aí, gente. Os códigos da corrida, né? Porque eu tinha postado aí os códigos da corrida. E bora aí então pegar mais código aí. E mais experiência. Tudo na vida é experiência. Pega isso aí, ó. Você quer fazer algo, treine. Tem que treinar e ter experiência. A experiência é bem interessante porque você só tem fazendo. Só indo para a prática que você consegue ter experiência. Um exemplo aqui de experiência. Se você pegar minha primeira live, cara do céu, eu era um cara tão bloqueado. Hoje ainda não cheguei no ponto que eu quero chegar realmente. Que é você realmente conseguir bater ali essa questão do emocional, zerar emocional, é esse o meu objetivo. Mas se você pegar a minha primeira live, voltar aí no meu feed, né, todas as lives lá do início, as minhas primeiras lives, você vai perceber a diferença dessa live para outra live, que era um cara tão bloqueado, que era tipo assim, eu vou fazer aqui, era assim, ó. Não mexia, não fazia nada, nenhum movimento, nossa. Queria lá um bloqueio forte. Não fazia nem, sabe assim, isso é algo que só sai com treino. Então eu treino para ficar bom também aqui. Presta atenção nisso aí. Treino para ficar bom aqui. E eu vou ficar bom. Bora aí então. Que Deus abençoe então aí a sua noite. Faça uma excepcional noite. Tamo junto aí. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. E até a próxima aí. Ó o beijo, Ana Lara. Beijo, tchau.